Evangelho, quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Bento Abade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Bento Abade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o 10º capítulo do Evangelho de São Mateus, no dia em que também celebramos a memória de São Bento Abade, o fundador da grande ordem beneditina que, com diversos ramos, como uma grande árvore, distribui seus filhos pelo mundo, desde os oblatos, que são como a ordem terceira franciscana, são os leigos que seguem a espiritualidade beneditina, até todas as famílias femininas e todas as famílias masculinas que vêm da raiz de São Bento. De fato, a árvore boa gera bons frutos. São Bento é o patrono da Europa e tem sobre si um peso e uma responsabilidade muito grande. Assim como aos apóstolos foram confiados sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel no dia do juízo, também a São Bento foi confiada uma grande porção do povo de Deus para que ele acompanhe e interceda. Não apenas ele, mas a inteira família beneditina na história. O que é confiado ao Pai pertence à inteira família. Se a Europa foi confiada à intercessão de São Bento, então toda a família beneditina, dos santos beneditinos, ao longo dos séculos, rezou e ofereceu e continua rezando e oferecendo a vida pela santificação da Europa e, obviamente, do mundo inteiro. Não podemos esquecer que cada filho dessa terra que migra para outros lugares leva consigo esse grande tesouro espiritual que é a particular intercessão de São Bento e da inteira família beneditina. É importante a gente recuperar a compreensão desses valores, porque às vezes eles ficam um pouco apagados num modo de viver a vida espiritual muito orientado à praxis, ou seja, à vida imediata. E esquecemos de todos esses tesouros que nos unem na vida espiritual e que estão presentes no nosso cotidiano, porque nós não caminhamos na fé sem a intercessão dos nossos irmãos. O Senhor continuamente nos céus nos confia a intercessão dos nossos irmãos que estão ao lado dele, para que eles possam zelar por nós, possam nos acompanhar com suas preces, mas, sobretudo, para que já desejem aquilo que está no coração de Deus, que nós estejamos juntos na eternidade. E aí é a hora que a gente fala, bom,
Se os nossos irmãos no céu desejam ardentemente esse momento, nós também devemos desejá-lo aqui na terra, com a alegria de que eles desejam já com uma certeza, a de que lá estão e nos esperam. E nós podemos desejar também com uma certeza que os céus nos amparam para que nós possamos lá estar. Então, veja como muda completamente a perspectiva da nossa esperança, a forma como a gente olha os desafios e as exigências dessa vida e desse tempo, quando assumimos e atuamos essa esperança que eu acabei de proclamar aqui sobre a comunhão com os santos, né? A sua comunhão dos santos. E para a gente ver isso de uma maneira ainda mais evidente, eu pego um trechinho da vida de São Bento. Tem em Subiaco um lugar que hoje está construído um mosteiro, onde São Bento viveu grande parte da sua vida, para não dizer quase a totalidade dela, que se chama Sacro Specco. É num corte de uma colina. Imagina uma colina que é cortada quase como uma falésia, né? Ela vem quase a 90 graus de corte, muito mais alto do que uma falésia. Ela vai ter para mais de 30 metros de altura, ou entre 20 e 30 metros de altura, mais de 20 metros de altura. E ali tem um mosteiro encravado sobre essa montanha. Ele foi construído no lugar onde São Bento viveu o início do recolhimento dele como eremita. E São Bento foi para aquele lugar conduzido pelo Senhor. O Senhor lhe mostrou o lugar onde queria que ele estivesse para começar o tempo de eremitério, de vida de isolamento. É um lugar muito austero, sem recursos, e a gruta que ali havia, onde ele vai fazer de abrigo, era muito limitada, seja em profundidade, seja em condições de vida. Então, era inclusive hostil para uma permanência de longa duração. E alguém poderia dizer, poxa, essa etapa da minha vida tão bonita em que eu estou me entregando para o Senhor, em que estou pedindo para Ele me conduzir, olha que situação difícil, né? Entretanto, na parte de cima dessa colina vivia um outro monge eremita chamado Braz, ou Biagio, como normalmente se fala aqui na Itália. E esse monge eremita, vendo que um outro monge tinha se posicionado na parte mais austera da colina para começar a sua vida de recolhimento com Deus, com um coração compassivo e amável pela necessidade do irmão, ele, que tinha um recurso melhor de sair para encontrar alimento, teve o cuidado de preparar uma cesta com uma corda e do que conseguia sempre dividia por 2 e descia até a porta da gruta onde estava São Bento. Sem trocarem palavras, se amavam e cuidavam um do outro. Meu irmão e minha irmã, o Senhor sempre faz uma pessoa passar na nossa vida, ou várias pessoas passarem na nossa vida, para nós conseguirmos atravessar as etapas mais difíceis da nossa história. Quando nós nos propomos de deixarmos-nos ser conduzidos por Deus, quando nós de fato cedemos e deixamos Deus conduzir a nossa história e dizemos, sim, Senhor, eu vou seguir aonde o Senhor me envia, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pede. Seja feita a vossa vontade e eu me submeto a ela, ainda que nós entremos em etapas difíceis da nossa vida, o Senhor há de vir em nosso socorro e fará passar não um biádio, mas vários biádios na nossa vida, várias pessoas que serão a sua providência, que serão a certeza do seu carinho, que serão aquelas que farão tanta diferença
para que a gente não se esqueça do Senhor, para que a gente se lembre das suas promessas, para que a gente possa amá-lo sempre mais e, sobretudo, para que a gente possa renovar o nosso sim de completa entrega ao Senhor. Cada vez que descia aquela cesta, não apenas mais um pedaço de pão se podia comer, mais alguns legumes se podia ter. Quando descia aquela cesta, se renovava também a certeza de que o Senhor olha por nós, de que o Senhor move os corações de seus filhos a encontrarem uns aos outros para que se defendam mutuamente na fidelidade a Deus e na entrega de vida. Cada vez que descia aquela cesta, se renovava a alegria de dizer: sim, Senhor, eu vou seguir a tua vontade. Cada vez que aquela cesta descia, se recordavam as palavras do Salmo, onde o Senhor promete fidelidade e amor àqueles que o temem, onde o Senhor é bom e compassivo, justo, misericordioso e providente, que nos defende nos momentos difíceis, que é o pastor que nos conduz. Não era só uma necessidade material que se sanava, mas era uma graça que ajudava a manter o sim da entrega da vida a Deus. Hoje é um dia especial para a gente agradecer por todas aquelas pessoas que passam e passaram na nossa vida e que nos ajudaram a renovar a entrega do nosso sim a Deus. E todos aqueles que ainda virão, porque ao ouvirmos o testemunho de São Bento, não podemos ignorar, vendo o testemunho completo, que antes do Senhor falar ao coração de São Bento para ele ir a Subiaco e fixar-se naquela parte da montanha, antes que ele tivesse a necessidade de ser socorrido, o Senhor já tinha colocado um Biagio, ou seja, o Senhor já tinha colocado esse outro monge, chamado Biagio, residindo ali, e ele seria, para São Bento, um irmão que viria em seu socorro. Antes que a próxima etapa da sua vida comece, o Senhor já preparou aqueles que vão ser, em nome dele, o socorro em teu favor. Aqueles que vão te ajudar a renovar o seu sim. Aqueles que vão testemunhar para você a providência de Deus. Aqueles que não vão te deixar sozinho, para que você consiga seguir avante. Então hoje também é um dia para agradecer e pedir por aqueles que virão. Talvez os que já te ajudaram em tempos passados da tua história já estejam no céu. Então não deixa de oferecer hoje, a partir dessa meditação que estamos fazendo, as suas orações em sufrágio por eles, agradecendo a Deus e contando ao Senhor, recontando, né? É porque essa é uma memória importante e bonita da nossa vida. Quando a gente se encontra com quem a gente ama e o coração está sensibilizado por causa da saudade, e ali tivemos aquele momento de encontro, é normal da gente falar das coisas que se passaram de bonito na nossa história. Então, essa meditação de hoje evoca a memória de tantas coisas bonitas da parte de Deus que talvez muitos dos teus irmãos, daqueles que passaram na tua vida, deixaram, como nós estamos falando. Então aproveita na tua oração pessoal para falar com o Senhor disso e oferecer as suas orações de hoje em sufrágio por aqueles que foram como esse monge chamado Biagio foi na vida de São Benedito, de São Bento. E assim também essas pessoas foram na sua vida. Então agradece a nosso Senhor, recorda com o nosso Senhor o momento que essas pessoas, tudo que elas fizeram e o quanto foi significativo para você continuar renovando o teu sim de amor ao próximo, o teu sim pela família, o teu sim vocacional na vida consagrada, a renovar o teu sim na entrega pelo próximo, de maneira que a recordação dessas maravilhas te leve a pedir ao Senhor
que na sua misericórdia e compaixão conceda a graça àquele que já partiu de poder contemplar a sua face gloriosa nos céus. E para aqueles que estão vivos, que nós não sabemos, talvez porque a vida nos separou, se eles estão precisando de algo, se estão passando por algum momento mais difícil, pede ao Senhor, agradece ao Senhor por eles terem estado na sua história e pede ao Senhor que coloque tantos outros na história deles, assim como um dia eles foram para vocês um socorro, que o Senhor providencie pessoas no momento de vida que eles estiverem, que sejam para ele um socorro e que o agir por bem de cada uma dessas pessoas possa ser protegido, amparado pelas suas preces e que o seu coração no céu possa cantar a alegria desses momentos. Hoje cantamos a certeza, porque cremos. No céu, quando conheceremos essa história tal como ela foi, cantaremos a alegria ao lado daqueles que participaram. E ao mesmo tempo, por último, peça nas intenções daqueles que Deus já preparou e está preparando para nos próximos momentos da sua vida serem por você como aquele monge chamado Biagio foi por São Bento. Um sinal da sua providência, uma presença que o encorajou a seguir adiante. Veja, o bem que esse monge fez por São Bento rendeu o fruto da família beneditina. Então, se a família beneditina, ao longo dos séculos, recolhe tantas graças diante de Deus por tudo aquilo que fizeram, uma parte de tudo isso passa sob o mérito desse pequenino monge que, com tanto amor, tocado por Deus, dispôs-se a cuidar na caridade de seu irmão que estava ali mais embaixo, que talvez naquele momento ele nem soubesse o nome, mas que sabia que estava precisando dele. Olha que lindo, meus irmãos. Lembra quando o Senhor fala que o copo d'água não vai ser esquecido? Agora imagina, não perca uma única oportunidade na tua vida de agradecer e não perca uma única oportunidade na tua vida de fazer a caridade, por menor que ela seja. Faça, escolha, ofereça, porque tudo aquilo que o Senhor nos pede e nos dá a possibilidade de fazer vale a pena. Escolha. Nada melhor, maior do que escolher o que o teu Senhor te pede e te propõe. Ali está toda a nossa felicidade e o bem do mundo inteiro. Então aproveitemos com essas três intenções nas nossas orações de hoje, de pedirmos a intercessão também de São Bento sobre todas as necessidades da nossa família e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bento Abade e pela intercessão de todos os santos da família beneditina e da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.